Mas eu queria destacar um ponto aqui no diálogo aqui com vocês, puxando uns fios do Gabriel também, que é quando a gente pensa numa instituição como a Igreja Católica, que tem 2000 anos, tem uma piada assim de cardeais, né? Que é um secretário de um cardeal chega absolutamente desesperado para ele e fala: Cardeal, você viu o que aconteceu? Estamos diante de uma crise terrível, tudo vai mudar, agora a igreja vai ter que se posicionar porque os tempos mudaram, tudo está mudando, etc, etc. E o cardeal vira para ele e responde: meu filho, a gente passou por uma crise muito pior no século XI. Tem uma longa duração a igreja que a gente não tem controle sobre ela e é muito difícil a gente colocar para ela os desafios da contemporaneidade, porque essa igreja está aí há 2000 anos mudando para continuar igual. E ela faz muito bem isso, ela vai se transformando, ela vai atraindo esses jovens aí que está sendo disputado no chat a razão pela qual eles vão, eles não vão, mas o fato é que a igreja continua sendo uma porta de entrada que seja, Luísa, para a experimentação dos jovens. E aí ele experimenta a ayahuasca, experimenta um terreiro, experimenta uma missa tridentina, que seja na chave da experimentação. E, bom, tudo certo, né? Mas ela continua sendo uma possibilidade. Rodrigo, desculpa. Não, eu tenho um chará do Rodrigo aqui, o Rodrigo Rodrigues, dizendo: gente, o que houve com os jovens que de repente eles acham que liberdade é uma coisa ruim? Mas aí Não são todos os jovens. Eu e o Gabriel, por exemplo, em 1926 estaríamos num cabaré em Berlim. Em vários, na verdade. Não que eu seja jovem, mas em Paris. Mas por outro lado, ó, tem o Bart que diz aqui: 19 anos e todos os meus amigos de infância se converteram ao catolicismo trad. Meus padrinhos são 2 anos mais velhos que eu e se casam nesse ano. Meu irmão mais novo está seguindo o mesmo caminho. Então, realmente existe aí um... É claro que existe. Deixa eu te contar uma história, Rodrigo. Eu acho que eu queria que você tentasse me ajudar a explicar o que aconteceu desde então. Quando o Bento diz... Diga. Pedro, e o Diego, agora que vocês falaram do chat, eu fui ver aqui o que estavam falando no chat e tal, eu não estava acompanhando. Primeiro, o Júlio Bahia fala assim: a culpa do nazismo é do identitarismo, PQP. Não entendeu, obviamente, nada do que eu expliquei aqui, claro né? Pelo amor de Deus, Júlio, o que eu disse aqui é que os movimentos de uma sociedade mais liberal da década de 20 foram usados de desculpa para a implementação de um movimento que se deu na Alemanha. Todo mundo sabe, não é opinião minha, né, Pedro? É um chicote que a sociedade usou de uma maneira muito canalha, inclusive. Eu não disse isso. Mas o Diego Cherubino, Rodrigo, perguntou aqui: vixe, o que rolou no século XI? Então, acho que vale uma explicação aí do grande cisma do Oriente para ele e da separação definitiva da Igreja Católica de Roma e da Igreja Ortodoxa Oriental, dentre outras coisas desse século XI aí. Porque eu acho legal a gente discutir sob o ponto de vista religioso assim, trazendo o que a gente tem de conhecimento nas nossas áreas acadêmicas para fundamentar mais ou menos o que você acabou de falar, que eu achei interessante. Muda para ficar igual, ou seja, é quase uma adaptação da monarquia de outras estruturas seculares. Ela percebe as mudanças sociais, faz ali algum arranjo de decoração, mas não vi, salvo raras exceções, nenhuma demolição de coluna ou viga do prédio da Catedral de São Pedro. Antes que a gente mergulhe na definição e no debate a respeito do significado da Trindade, eu acho que a gente podia voltar um pouco. Eu queria realmente contar para o Rodrigo essa história, porque me parece... Bento XVI veio ao Brasil e eu era, aliás, junto com a Flávia, que está sumida, mas eu tenho certeza que em algum momento vai querer fazer uma pergunta, então arrancar no pescoço, porque ela não queria falar sobre igreja. Mas estou só implicando, tá, Flávia? Não bate em mim, não. Eu e Flávia trabalhávamos no Aliás, no Estadão, e Bento XVI veio ao Brasil e foi como só ia acontecer com papas, a Aparecida. E eu fiquei uns 4 dias em Aparecida, eu, um fotógrafo do Estadão, e o cardeal Mayrink, que era um colega nosso de redação, que eu acho que o repórter na nossa vida que mais entendia de igreja católica que tinha. E eu estava lá para escrever uma reportagem sobre a visita do Papa em Aparecida. Foram 4 dias absolutamente fascinantes. Num determinado momento,
param 3 ou 4 ônibus vindo do sul do país, daqueles ônibus de turismo bacanas, grandões, e salta um bando de meninos de 19, 20 anos, que eram todos seminaristas, ou seja, estudantes universitários formando para se formar padres. E cara, eram gays de piada do Costinha. Todos. Tipo, eram centenas de meninos. Todos daquele... eu estou tentando encontrar, mas que era uma coisa realmente muito caricata, entende? E eu tava... Eu imaginei o microfone entrando em cena e você falando mal. Tipo isso. E começando a piada da bichinha. Mas é exatamente isso. Eu fico feliz que você esteja aqui para quebrar um pouco do gelo, porque eu estou aqui catando a maneira de descrever para a internet de 2025 como é que é a cena. Eram poques de batina. Cara, enfim... eram todos ostensivamente gays, dessa forma mesmo quase caricata mesmo, e todos muito empolgados, muito felizes mesmo, tipo, estamos aqui para ver nosso popstar. E eu imagino que para um seminarista ter a oportunidade de se encontrar com o Papa é um troço mesmo formidável. Poucas horas depois eu fui jantar com o cardeal, com um dos cardeais que estavam organizando para fazer uma entrevista, e eu fiz a entrevista com o cara, significado do Papa Bento XVI, blá, blá. Tinha uma turma pesada da Teologia da Libertação ali, e esse debate estava muito vivo. O Ratzinger, afinal de contas, era o cara que tinha batido de frente no pontificado do João Paulo II com a Teologia da Libertação. No fim da entrevista eu chego para o cardeal, agora... A entrevista encerrou, não quero tratar disso, mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor, porque a gente já estava falando dos escândalos todos na Igreja Católica. Eu assisti a essa cena e eu descrevi com toda a cautela e com todo o cuidado para o cardeal a cena. O que acontece de você ter este perfil de homem como seminarista? Não é que tem alguns gays, não é uma representação da sociedade, é uma hiperconcentração ali no que estava acontecendo. Aí ele se vira para mim, sem nenhum tipo de pudor e sem economia nos adjetivos, ele se vira para mim e fala, olha, o que acontece é muito simples. No sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ali é onde tem, naquela época, menos penetração das igrejas evangélicas, ali ainda é pesadamente católico, o lugar é muito conservador. E se você está numa cidade do interior e você é um rapaz com 13, 14 anos e de repente percebe que você não tem nenhum interesse em mulheres, você tem um drama com o qual lidar. São Paulo e Rio de Janeiro é fácil. Minas Gerais é fácil. Interior do Paraná, interior de Santa Catarina, ter 13 anos e ser gay, isso é difícil pra cacete. E se você é de uma família, como a maior parte das famílias são profundamente católica, o seminário é uma saída. Porque lá você vai conseguir se livrar do pecado. Lá você vai conseguir controlar esse pecado. Ou que você vai encontrá-lo de uma maneira muito prazerosa, né, Pedro? Quando eu comentei isso com o cardeal Mairinck no dia seguinte, o cardeal Mairinck, que não era cardeal, era um colega nosso, José Maria Mairinck, que é um grande jornalista, que infelizmente não está mais entre nós, o Mairinck se virou para mim, não sem uma certa ironia, e falou, não, é isso mesmo. E aí, quando eles chegam no seminário, descobrem que o mundo é uma festa. Mas o ponto é, a igreja naquele momento vivia um baita de um drama que não conseguia ninguém para padre. E os padres que apareciam eram esses rapazes que eram, na verdade, pessoas que não encontraram necessariamente uma vocação religiosa, mas encontraram na igreja uma busca ou uma solução para um problema que eles viam em si mesmos, que era não poder encarar a própria sexualidade perante sua família, perante sua comunidade e tudo mais. E encontravam na igreja um refúgio, e aí começa uma grande concentração naquele
momento na igreja. Só que agora, Rodrigo, 20 anos se passaram e é radicalmente diferente, cara. 18 anos se passaram, é radicalmente diferente. Tem muito casalzinho... A Luísa estava falando da Threadwives, você estava falando das Threadwives. Tem muitos casaizinhos se formando de jovenzinhos que são profundamente católicos e profundamente heterossexuais. Você tem... Eu aposto que já deve estar aumentando de novo o número de gente que encontra vocação religiosa e quer ser padre e tudo mais. É uma mudança muito radical para menos de 20 anos. Ou não há mudança? Vou tentar continuar a sua história, Pedro. Tá. E vou apontar para 2 caminhos. O primeiro é para aqueles que não entraram no seminário. E a população LGBTQIA+, que quer ir para a igreja diante desse cenário de um catolicismo que acolhe, mas não acolhe. Ao longo da última década aconteceu um fenômeno muito curioso e importante no Brasil, que é a fundação da pastoral LGBTQIA+, no seio da Igreja Católica, com o apoio de alguns cardeais, com alguns bispos, às vezes mais, às vezes menos declarado. Eu acho que esse é um primeiro ponto. A possibilidade da gente reconhecer que a Igreja Católica abriu espaço, com aspas, com dificuldade, mas tem uma abertura ali, ou pelo menos tem católicos se declarando homoafetivos e reivindicando esse lugar como católicos. Isso é um ponto, isso não é qualquer coisa, tem uma pastoral coordenada pelo Jefferson Batista, um ex-aluno meu primeiro orientante de mestrado lá da Unicamp. Isso é para olhar para os fiéis. A outra coisa vamos falar desses garotos que você estava mencionando. Tem um dado histórico que conecta a igreja no Brasil e na África. Tem uma tese maravilhosa escrita pelo professor José Carlos Gomes dos Anjos, um cabo-verdiano, que mostra a fundação das elites em Cabo Verde e em alguns territórios brasileiros. E o que ele mostra? José Carlos dos Anjos mostra que em muitas cidades, sobretudo essas do sul do país, por exemplo, a passagem de classe se dá por 2 caminhos: exército e igreja. Esse é o caminho seguro. Medieval, esse é o percurso isso, seguro. Medieval isso, hein? Pois é, né? Esse é o caminho seguro para a passagem de classe. E esse é o caminho seguro para para a manifestação e para a descoberta da sua própria sexualidade, no limite. Bom, mais ou menos nesse mesmo tempo que você estava olhando para a visita do Bento XVI, eu estava olhando para o censo de 2010, para os números do censo religioso de 2010. E estava repetindo com todo mundo: os católicos diminuem, os evangélicos crescem. E aí, junto com o meu orientador na época, o Carlos Stein, a gente pega os números de dentro da igreja e fala: mas como é que está a saúde entre aspas, mas o número de vocações dentro da igreja? Exatamente o ponto que você estava destacando. E o que a gente descobriu foi o seguinte: nunca teve tanto padre no Brasil. Se você olha os dados, nunca teve tanta diocese, nunca teve tanta paróquia, nunca teve tanta arquidiocese, nunca teve tantas vocações. O que isso mostra para a gente? O que isso significa? Como que a gente pode pensar numa crise, então, da igreja, que não é uma crise institucional, não é uma falta de pastor, é talvez um excesso. Aí tem um debate muito curioso, que é como a presença institucional da Igreja Católica acaba diminuindo a existência do catolicismo popular, que sempre foi a forma de catolicismo desse país. Muito padre, pouca missa, muita reza, pouco santo, muito santo, pouco padre, muita reza, pouca missa. Então, essa forma institucional, cada vez mais institucional, talvez tenha diminuído a força do catolicismo em determinado momento. O que eu quero apontar com isso? Bom, eu acho que a gente pode olhar para esses seminaristas que você menciona a partir da tese dos Anjos, que é, no final das contas, é a possibilidade de passagem de classe, e concordando com a sua observação do cardeal, é a possibilidade desse sujeito se descobrir e sair do interior de Santa Catarina, e ao mesmo tempo reconhecer que isso também significa e mantém no Brasil, pelo menos, uma igreja com muito pastor.
A crise da igreja brasileira nunca foi uma crise de vocações, ou pelo menos não é nesse século XXI. É uma crise de outra natureza. Inclusive, em parte, por conta disso que você menciona, né? Então, acho que tem uma coisa rocambolesca e complexa aqui, né? É a solução para eles e, ao mesmo tempo, é a capacidade de manutenção de uma certa vida institucional da igreja. É lógico que desses garotos, de 100, tem 2 que vão manter uma vida de sacerdócio ao longo das décadas, né? Mas, enfim, assim que a igreja funciona e continua funcionando. Só para terminar, tem um dado, quando a gente olhou para esses números de dentro da igreja, que cai. Não é de sacerdote e nem de paróquia. Era de religiosa. As religiosas, as mulheres, cada vez menos mulheres querendo ser freira, e cada vez menos mulheres ocupando essas posições de mediação dessas instituições, do tipo saúde, Santa Casa e as instituições escolares, como as escolas.